Crise política e econômica, desafios enfrentados pelo Brasil que geram desconfiança e dúvidas. Diante deste cenário turbulento, qual o papel da Câmara dos Deputados? Sobre o assunto, o repórter Otávio Baldin conversou com Eduardo Cury, deputado federal do PSDB. Confira. Telespectador de casa que acompanha o Band Cidade, hoje a gente conversa com o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, eleito nas últimas eleições como o 12º deputado mais votado aqui no estado de São Paulo. Cury está no PSDB desde 1988. Eduardo Cury, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Band. Otávio, eu agradeço você, aos amigos da Band. Nos bastidores do Congresso, como que está a imagem do presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, com os demais deputados, já que ele é apontado aí na Operação Lava Jato? O clima em Brasília é muito turbulento, né? Não só por causa desse caso, mas o governo como um todo. Muitas acusações de desvios, muita Operação Lava Jato. E isso, logicamente, Otávio, afeta o dia a dia da Câmara e afeta o dia a dia da classe política, porque a gente não vê uma luz no final do túnel de toda essa situação. Acabou vazando a intenção do governo de voltar com a cobrança da CPMF, um imposto que foi criado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do partido do senhor. O governo acabou desistindo dessa cobrança, mas que repercussão isso gerou na Câmara dos Deputados? O momento era outro e acho que inclusive foi um erro a criação, né? Agora, já sabemos que é um erro, não tem cabimento no momento de recessão, no momento de dificuldade das famílias, você ir e querer tomar mais dinheiro das pessoas. O governo inventou essa história da CPMF, passado 3 dias percebeu a reação gigantesca da sociedade e voltou atrás. Nem o governo sabe o que ele quer. Quando na verdade ele deveria apontar para a sociedade cortar gastos de custeio, né? Cortar a sua máquina para que não tenha que sacrificar a sociedade. Bom, o senhor falava aí dessa necessidade do governo cortar na própria pele os gastos. A presidente Dilma Rousseff diz que vai reduzir o número de ministérios de 39 para 29. Só isso é suficiente para controlar aí essa crise no governo? Você tem que sinalizar para a sociedade que também está cortando a própria carne. Você não pode pedir seu sacrifício para ela se você não faz a sua parte. Então, o governo precisa urgentemente, deveria cortar gastos, enxugar a máquina e não cortar investimentos, porque os investimentos é que fazem o país crescer, que é o que está faltando nesse momento. O orçamento do governo para 2016 já vem com a previsão de um déficit aí de 30 bilhões de reais. Quer dizer, a presidente Dilma Rousseff não encontrou o caminho nem para controlar as próprias contas do governo? Se o governo que conhece as contas não consegue nem apresentar um orçamento e já manda o orçamento dizendo que não vai cumprir, passa a confiança zero para a sociedade. E aí as pessoas que querem investir, os fundos estrangeiros que poderiam aportar dinheiro no Brasil para ajudar o Brasil a alavancar, falam, não confio nesse governo. Aqui na região, as montadoras reverteram quase 800 demissões que aconteceram em agosto, aí depois de negociações com os sindicatos. O movimento sindical, Cury, sai fortalecido depois disso? Pode ser momentaneamente, mas os sindicatos erram. Os sindicatos estão buscando, na verdade, um ganho momentâneo para o trabalhador, uma indenização maior, que é muito positiva, mas esquecem de tentar garantir o emprego no longo prazo. O emprego no longo prazo, Otávio, só vai ter se tiver produção. No caso, só até a data de hoje, durante 2015, nós diminuímos 9 mil postos de trabalho na região do Vale do Paraíba. 9 mil postos de trabalho, sem nenhuma perspectiva de retornarem. Então, uma boa negociação é garantir que você tenha uma linha de produção funcionando e não simplesmente aumentar a indenização. Ajuda a aumentar a indenização? Ajuda. Mas, na verdade, você está adiando o enterro. Daqui a algum tempo ele vai ser demitido pela falta de produtos na linha, pela falta de trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou um texto mais enxuto da redução da maioridade penal com punição para casos mais graves. Esse texto vai ao encontro da proposta do PSDB? A proposta aprovada, e teve meu voto, é muito próxima da proposta do Aécio, muito próxima da proposta do governador Alckmin e da proposta de lei do governador Serra. Ela atinge a maioridade, você pune o menor de idade, 16 a 18 anos, 16 a 17, porque 18 hoje já é punido, só para crimes hediondos, para crimes graves, que é o que eu defendia. E mais do que isso, ele vai pagar essa pena separado, ele não vai cumprir essa pena nem com um presídio normal adulto e nem com um jovem
que está na casa do menor. Ele vai cumprir isso separado para que não haja contaminação. Eu acho que é um avanço. Nós não podemos ter na sociedade um grupo de pessoas que estava impune, que matava, estuprava e estava impune. Por outro lado, não pode ser tratado da mesma forma que um criminoso, quanto mais o maior de idade. Então, na minha opinião, foi um avanço, não é perfeito, mas é um avanço para a gente mostrar à sociedade de que não haverá pessoas impunes. Cury, as emendas parlamentares que são tão importantes para os municípios, principalmente para cidades pequenas aqui da região, como é que tem andado a liberação dessas emendas parlamentares? Fechou um pouco a torneira? Por causa da crise, logicamente você tem menos recursos, né? Mas agora as emendas são impositivas, eu tenho direito constitucional de fazer as emendas, eu fiz. Logicamente, eu procurei dar retorno às pessoas que confiaram, às regiões que confiaram no meu mandato, né? E eu fiz emendas para São José, Jacareí, todas as cidades do entorno, aqui do Vale do Paraíba, e principalmente na área de saúde. Um deputado só, logicamente, não vai resolver essa questão, mas é uma forma de contribuir, fazer com que o dinheiro seja ligado, chegue diretamente às prefeituras, podendo, na verdade, melhorar algum serviço ou melhorar a saúde nesses locais. Cury, o senhor está no PSDB desde 1988, foi secretário do ex-prefeito Emanuel Fernandes, tem uma amizade aí de longa data com ele, e o que muitos joseenses querem saber é se o nome do Emanuel Fernandes está confirmado para as eleições de 2016 como candidato a prefeito aqui de São José dos Campos. Nós vamos fazer um grande debate agora no segundo semestre, já começamos a ouvir a sociedade, saber o seguinte, é um problema do PSDB, é um problema do Eduardo e do Emanuel, ou é um problema de toda a cidade, né? Então, se for um problema da cidade, nós vamos apresentar um candidato para mostrar uma alternativa. Nós queremos saber se é um problema, se vale a pena, se a sociedade está imbuída de fazer transformações, quebrar os ovos para consertar toda essa tragédia. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter esclarecido aí a população sobre o que está acontecendo em Brasília. Eu que agradeço a você e agradeço também a todos os telespectadores. Eu conversei com o Eduardo Cury, deputado federal do PSDB. A gente volta com você aí no estúdio. O tempo amanhã deve permanecer fechado e há previsão de chuva forte em alguns pontos da região. Confira. A terça-feira terá ocorrência de chuva com trovoada na Serra da Mantiqueira. Os termômetros marcam entre 11 e 21 graus em Campos do Jordão. Em Monteiro Lobato, a temperatura será um pouco maior, mínima de 16 e máxima de 28 graus. No Vale do Paraíba, São José dos Campos atinge 30 graus. Guaratinguetá e São José do Barreiro registram 27. No litoral norte, apesar da chuva, o calor será de verão amanhã. 30 graus em Ilhabela e 32 em Ubatuba. Taubaté segue com tempo instável no decorrer da semana. O sol aparece bem pouco entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. A quarta-feira será chuvosa e com temperatura de 26 graus. São Sebastião segue com altas temperaturas. A terça-feira também terá pancadas de chuva. Amanhã a máxima será de 28 graus. A seguir, o Dia da Independência do Brasil é relembrado com desfile e protestos na região. E no esporte, a Festa da Águia, o São José tricampeão paulista de futebol feminino. Hora certa agora, 7 horas e quase 9 minutinhos. A gente já volta.